O presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu início ao projeto Administração Participativa, que visa aumentar a eficiência paulista por meio de reuniões para encontrar soluções aos problemas de cada comarca. A intenção do projeto é reunir os desembargadores coordenadores de circunscrição judiciária, juízes, representantes do Ministério Público, representantes da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, além de se reservar um espaço para que se conheça o fórum de cada comarca com o objetivo de conversar também com os servidores. Percebe-se que a unicidade representativa do Poder Judiciário é significativa. Vive um momento histórico. Diga-se, então, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não se julga superior às demais cortes do país. Ao contrário, tem por elas consideração, respeito e intercâmbio de elevada cordialidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta o tema Unicidade e Eficiência do Tribunal de Justiça. E para falar sobre esse tema e mais alguma coisa, nós convidamos a excelente desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisoni. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 14ª Câmara de Direito Privado, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Exerceu durante 27 anos a advocacia, tendo integrado na qualidade de sócia responsável pela área civil e processual civil do renomado escritório Lemos e Associados Advocacia, em Campinas. Ingressou em 2005 na magistratura paulista. Durante 25 anos foi professora da Faculdade de Direito da PUC, Campinas, na cadeira de Direito Processual Civil. Participa dos cursos ministrados pela Escola Paulista da Magistratura e integra o corpo docente dos cursos de pós-graduação. Participa também como coordenadora técnica de seminários promovidos pela instituição. Tem artigos publicados em revistas especializadas, ministra palestras em congressos, seminários e fóruns acadêmicos. Recebeu prêmios e reconhecimento da comunidade jurídica e de instituições públicas. Eu tenho muito mais coisa a falar sobre esta excelente desembargadora do Tribunal de Justiça. Mas nós ficaríamos aqui um tempo enorme e nós desperdiçaríamos, não é, a vantagem que temos em tê-la aqui nos estúdios do programa Direito e Justiça em Foco, para dar a você, caro telespectador, informações precisas, informações verdadeiras sobre nós, do Tribunal de Justiça, e sobre também a experiência dela, não é, como desembargadora. Desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisoni, como vai você? Melhor agora. Que bom. Como é que vai, desembargador Laurelli? Tudo Fico bem. muito feliz de estar aqui, mais uma vez presente com esse público maravilhoso e sempre muito prestigiada pelo carinho. Muito amigo, obrigado. e todos sabem, amigo é assim mesmo. Fala com o coração. Não fala só uma palavra tão simples, por isso chega até a emocionar. E ele tem uma voz que realmente está mais do que no lugar certo. Muito obrigado. Sou toda ouvida e que pode ser sabatinada, como diz meu amigo Cardoso lá na Câmara. Vou lhe sabatinar. Não, mas eu falo com o coração, mas veja, é próprio, porque você é realmente uma pessoa diferenciada, uma pessoa importante. Nada. Porque é verdade. Haja vista os seus votos. Seus votos dizem mais do que isso. Quem os lê, não é, chega a essa conclusão. Então, nós não podemos deixar de lado coisas importantes da vida, não é, daqueles que fazem bem ao jurisdicionário.
E olha, então eu aproveito o Tá bom. gancho apenas para dizer o seguinte: os meus votos, as minhas decisões são ancoradas em decisões de magistrados em que eu me espelho. E pode ter certeza que já passaste por lá. Opa, que e a honra leitura, minha. porque a gente não nasce preparada. A gente se prepara a cada dia. E a experiência desses colegas que integraram e faz parte daquele tribunal. Aliás, passar por aquele corredor dos Nossa. tribunais realmente faz muito bem. Tem hora que eu fico imaginando, será que um dia eu vou ter nesses quadros aí, Claro. eu e as minhas colegas também, a nossa foto? Porque é muito bom. Não é viver do passado, mas é um passado que nos ensina. E eu faço questão de citar, eu faço questão de invocar os grandes modelos da nossa justiça bandeirante. Olha que maravilha. Vejam, vocês que, afinal de contas, estão aí a apreciar as palavras da nossa querida convidada, desembargadora Lígia. Veja a honra que nós temos pela passagem no Tribunal de Justiça. E ela tem razão. Quando se passa por aqueles corredores, nós temos uma honra muito grande, porque além do privilégio, não é, de nós termos sido guindados, não é, à magistratura. É verdade. Não é verdade? Eu, tranquilamente. Muito bem, Lígia. Poxa, que grande satisfação a minha de poder conversar com você. É uma grande satisfação. E mais ainda, o público precisa saber dessas coisas que estão escondidas no Tribunal de Justiça. Nós temos que colocar para fora as boas coisas. Só as boas. Lógico. Não, as boas. Porque as mazelas nós temos também, mas todos, isso deixa de lado. Todas as instituições, todas as entidades, todas as organizações. Eu costumo dizer o seguinte, um só, mais um, pronto. Já há conflito, já há divergência. Claro. Mas vamos falar das convergências, vamos falar daquilo que é bom. E doutor Laurelli, já o conheço já há muitos anos. Eu o conheço, mas ele passou a conviver comigo, vamos dizer assim, uma convivência profissional, uma amizade gostosa, nos 7 anos que eu desde que eu ingressei no tribunal. E nesses 7 anos, o senhor é um testemunho vivo da minha trajetória. Porque quando eu entrei, ele me prestigiou com uma entrevista. Passado algum tempo, ele me prestigiou com outra. E agora, depois de 7 anos, eu não sei, no casamento eu esqueci se 7 anos é algodão. Não, 7 anos. Que 7 tipo anos é um número cabalístico. É um número cabalístico, exatamente. É sinal que você chega ao 7, você consegue ir para frente. Exato. Eu estou casada há 32, então agora eu já digo o seguinte. Eu há 36. Então, o que seriam esses 7? Mas, de qualquer maneira, eu sei que eu fico muito feliz quando eu tenho esse convite, quando eu sou lembrada, quando o doutor Laurelli fala, Lígia, vamos lá? Eu falo, tô pronta. Tô pronta. Você sempre está pronta muito gostoso a vir aqui. Falar do nosso judiciário, falar das novidades, falar das decisões, falar do que acontece, né? Do que acontece ali nos nossos corredores. Então, eu já tenho uma pergunta para você. Vamos tá lá. bom, desembargadora? Vamos lá? Vamos. Após 7 anos de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sua visão, desembargadora, oriunda pelo 5º Constitucional dos Advogados, que é uma grande honra, não é? Se houvesse possibilidade imediata de mudança, o que mudaria? Olha, nós estamos em época de campanha, né? Campanha aí municipal, então todo mundo quer mudar. Mas eu acredito que o que eu mudaria, se eu pudesse mudar, era realmente a forma com que a composição, vamos dizer, no próprio órgão especial acontece. Uhum. Eu vejo a questão da reeleição, por exemplo, que é algo, vamos dizer, saudável. Claro. Né? Mas eu entendo até que seria possível a possibilidade de mesmo aqueles que já fizeram parte, porque hoje ele não pode, depois de 2 mandatos, eles não podem, não é possível.
Eu não sou filiada a essa, vamos dizer assim, embora não tenha feito parte ainda, pretendo um dia fazê-la. Mas eu entendo que poderia ser livre. Quem quisesse e pudesse se reeleger, se reinscrever e concorrer e deixasse para os eleitores escolherem. É uma coisa assim que se eu pudesse, seria algo interessante. Esse é algo que eu realmente mudaria. Eu acho que muitas vezes alguém está fazendo um bom trabalho e ele não pode continuar porque que é um impedimento. Acabou um impedimento. E ele não pode nem voltar. Nem voltar, nem nunca mais voltar. E a gente sabe, inclusive, que alguns que concorreram lá no início, eles não podem hoje voltar a se candidatar exatamente porque houve um impedimento. E nós, certamente, tivemos, vamos dizer, membros que fizeram um bom trabalho, né? Sem citar absolutamente nomes, mas eu acho que eu sou partidária de uma eleição livre. Candidata-se quem quer, elege-se quem é competente. Perfeito. Ponto. E isso de modo geral. A grande prova maior foi a própria eleição do nosso presidente. É verdade. Né? Quer dizer, de repente, houve uma possibilidade, ele se candidatou, embora havia até uma certa discussão, mas ele se candidatou e se reelegeu, e está eleito. Então, agora, se pode, se não pode, uma reeleição, essa situação é que, no meu modo de ver, eu acho delicado. Claro, desembargadora Lígia, ele se elegeu, sob a minha ótica, né? Vou até colocar, pelos méritos próprios. É um homem dinâmico e, inclusive, está provando isso nesses meses que sucederam a sua reeleição. Ele está provando tudo isso. Eu acho assim... Nunca os servidores ficaram tão contentes como agora. Exato. E eu acho o seguinte, é uma oportunidade, a pessoa tem aquele momento. O desembargador, nosso presidente, Ivan Ricardo Garrizzo Sartori, desde que eu entrei na magistratura, veja bem, eu o acompanhei numa eleição da AMB, que perdemos. Eu já acompanhei. Mas não importa, ele sempre se... Eu estava junto também. Ele se candidatou. Agora, de repente, deu certo. Não sei se numa reeleição, mas já se acha, quer dizer, não há mais possibilidade. Assim como outros, eu estou dizendo para o órgão especial, pensei agora, numa caso de uma reeleição também, de presidência, não sei, eu acho que sou favorável à liberdade. É nesse sentido. Porque quando a pessoa não é boa, ou quando a pessoa não tem condições, acabou. Até a gente quer que o tempo passe rapidamente. Passe rapidamente, exatamente. Ou às vezes nem tem candidato. Às vezes nem tem candidato, nem há interesse. Sem demérito de ninguém, afinal de contas, nós temos aqui, lógico, que dar uma menção honrosa a todos os presidentes dignos e honrados que passaram pelo Tribunal de Justiça. Todos, sem exceção. Sem exceção. Foram homens brilhantes. Brilhantes. Eu condecorada, eu já digo logo assim, condecorada, pelo Dr. Tâmbara, que eu tenho assim, carinho especial. Dr. Dirceu de Mello, que foi meu professor. Do Dirceu Dr. Bedran, quantas vezes representei Dr. Bedran. Então, olha, até nas disputas, que a gente até se filiava a algum ou outro, não importa, a partir do momento que a pessoa assume como presidente, ele passa a ter todo o respeito protocolar e o nome dele deve ser invocado com respeito. Eu sou filiada a essa tese. Eu acho que nós estamos de acordo. O que considera avanço? Melhoria, uma vez que o atual presidente do TJ mudou a história do Tribunal de Justiça? Olha, eu acredito assim que, com, logicamente, toda a sinceridade, eu digo que o desembargador Ivan, ele é proativo, é uma pessoa ativa. Agora, a mudança, ela vem naturalmente. Nós somos obrigados. Não é? Aquele que não
ceder a essas mudanças, é melhor nem se candidatar, nem se apresentar. Então, eu acho que até o perfil do desembargador Ivan ajuda bastante para isso. Agora, o que eu penso em termos de mudança de história ainda, eu acho que ainda falta. Sabe por quê? Porque eu acho que a história vai mudar quando? Hoje eu tenho uma suplente no órgão especial, que é uma mulher, mas é suplente. Eu tenho que falar isso. Eu tenho um número pequeno de mulheres que ocupam cargos de gestão no Tribunal de Justiça. Eu não tenho ainda, em termos de direção, né? Quando eu vejo um Tribunal do Trabalho, que nós temos presidente, vice e corregedoria na mão de 3 mulheres. 3 mulheres. Então, meu tribunal, ainda que me respeite, aliás, é um tribunal conservador. Queremos prestar uma homenagem Exatamente, isso que eu ia falar. À cúpula do Tribunal do Regional do Trabalho, não é? Por esta vitória, vamos dizer assim. Não é? Foi uma eleição. Foi uma eleição. Então, eu acho que essas mudanças. E acho ainda que nós precisamos, nesses investimentos, caminhar com todos, entendeu? O que falta ainda para todos, e não depende do presidente, não depende apenas de uma cúpula, é toda uma mentalidade. Isso está também em mim e todos que me acompanham. Eu acho que ter um conservadorismo é bom, ser conservador é bom, mas nós temos que, em muitas situações, pular algumas etapas, né? Claro. Para enfrentar essa novidade que está aí. Uma delas agora, eu sei que foi julgado ontem a questão do concurso público, quer dizer, é um concurso da magistratura, a revisitação desses conceitos. Então, eu vejo a questão de informática, quer dizer, isso tudo depende... A digitalização também. Precisa. E isso não passa só dentro do tribunal. Isso depende da advocacia, isso depende do Ministério Público, isso depende da própria sociedade, de uma participação geral. Mas eu acho que a gente está caminhando, isso melhorou muito. Eu não posso desprezar. Do tempo, olhando para trás e agora, eu vejo que nós já caminhamos bem e espero poder assistir e ainda aplaudir muitas vezes os demais gestores desse tribunal. Muito bem, então a gente tem em mente que ainda falta algum tempo, não é, para se solidificar esse avanço. Não é? Precisamos. Bem. Mas estamos no caminho certo. Não, estamos no caminho certo, porque não tem volta, né, doutor Laurélio? Não tem volta, tem coisa que não tem volta. Então, agora eu queria passar para uma... eu pretendia no segundo bloco abordar essa parte. Mas eu vou conversar com você, desembargadora, e vou lhe fazer essa pergunta já a respeito da conciliação e a mediação. Nós sabemos muito bem que em muitas comarcas do estado de São Paulo, haja vista a comarca de Itanhaém, que eu quero até cumprimentar o meu querido amigo e juiz, o diretor do Fórum de Itanhaém, titular, o doutor Eduardo Haddad, que lá funciona a mediação e a conciliação pré-processual. Já está funcionando pré-processual. Então, até ele me convidou para participar, eu correndo já me engajei. Até porque o senhor está mais do que habilitado que todos nós, que eu já sei disso. Nós temos aí um certificado, pela resolução, todo preparado, exatamente. Pela resolução. Aliás, graças a desembargadores como o senhor, é que esse meio tem avançado no tribunal. A gente trabalha, desembargadora, a gente trabalha. E nesse trabalho a gente acumula experiência e também maturidade. Então a gente procura dar, então, aquilo que nós conseguimos, aplicar na prática. É isto. Nada mais do que isso. Com bom senso, é importante. Então, esses meios alternativos de solução de conflitos são ferramentas que o magistrado utiliza e deve utilizar? Bom,
ele deve utilizar. Agora acontece o seguinte, eu sou extremamente sincera. Eu sou partidária, o senhor é uma testemunha que eu gosto, não só de escrever, de falar, mas ainda falta muito. Falta muito, acho, inclusive, em segunda instância, no tribunal, porque, em primeiro grau, a estrutura é escassa para que esse magistrado disponibilize do tempo para fazer exatamente como o modelo, mesmo adaptado ao nosso brasileiro, não é? Claro, Sem falar, realmente aplique uma conciliação ou a mediação ou essa mesclagem que nós aqui utilizamos, porque precisa de tempo. Né? Eu mesma que pratico certos processos no meu gabinete, existe uma preparação antes, tanto de ligar para o advogado, de convocá-lo, fazer com que ele traga as partes e ali haja uma conversa. Quer dizer, não é simplesmente alguma coisa real, é algo preparado. Não é simples, não é muito simples, não. E a gente tem êxito, graças a Deus. Que bom. Mas, volto a insistir, o segundo grau precisaria realmente investir com mais vigor. E nós, magistrados, e por que eu digo nós? Porque eu também faço parte, eu tenho que falar. Não estamos tão aculturados para isso. Nós temos um setor de conciliação que, graças à ajuda, à participação de desembargadores, a exemplo do desembargador Laurélio, leva à frente. Mas ainda eu vejo de uma necessidade do desembargador relator, que é aquele que está com a autoridade, o poder do processo, efetivamente ter esse contato com a parte. Não adianta. E mais do que isso, um trabalho conjunto com a Ordem dos Advogados, para que isso seja cada vez mais, não que a Ordem não faça, mas mais ainda se divulgar e quase que sedimentando essa cultura do acordo. A conciliação, essa solução ainda é a melhor. Muito bem, desembargadora Lígia. Então, a senhora acha que há necessidade que a Ordem dos Advogados participe, não é, desta conversa com as partes. Então, eu vou pedir a sua licença, vou chamar um pequeno intervalo, não é, e depois, então, nós vamos continuar exatamente nesse ponto. Então, tá bom? Claro, claro. Caro telespectador, aguarde que nós retornaremos em seguida. Até já. Ao retornarmos, não é, eu já peço para a querida desembargadora Lígia para que continue com a sua exposição, não é, abordando esse tema que é interessantíssimo. É a experiência que a desembargadora Lígia conquistou durante todo esse tempo. Correto? Então, doutor Laurélio, o senhor sabe, o meu interesse com relação à conciliação, à mediação, que até me rendeu o curso de acompanhar a Maria Cristina Zucchi, que, né, nós conversávamos outro dia. Exatamente. Que ela foi uma das que caminha e também gosta desse tema. Excelente desembargadora também nesse sentido. Efetiva e leva, vamos dizer assim, que pratica, né? Porque não basta só doutrinar, tem que praticar. Né? E eu contava aqui para o doutor Laurélio, eu recentemente faço no meu gabinete, então tem alguns processos, porque tem processos que a gente olha e diz, bom, esse é um caso típico para se resolver no âmbito da conciliação. E eu tive um tema envolvendo vizinhança, e que eu falei, vou convocá-los para a tentativa do acordo, porque essa é a saída. Não importa tanto o conteúdo, mas, em primeiro lugar, eu tenho, até seguindo uma técnica, não é uma técnica que me foi passada por quem leciona essa matéria. Eu ligo para os advogados, eu, Lígia, ligo para os advogados, não são assessores, faço a consulta para eles sobre a disponibilidade deles virem ao meu gabinete com as partes.
Sem as partes, não. Com as partes. Por quê? Porque os advogados, eles já têm a matéria de direito, eles falam. Claro. E na conciliação, ninguém vai ficar discutindo questões jurídicas. Lógico. E depois que nós, vamos dizer assim, ajustamos data, ajustamos horário, aí sim, e a certeza e o comprometimento, que isso é uma importância muito grande, o comprometimento de que realmente a parte virá para fazer uma conciliação, quer dizer, não é só aquela petição que coloca, tenho interesse de fazer uma conciliação. Não, ele se dispõe a comparecer, nesse momento ele vem com as partes, e nesse dia foi muito interessante, porque essa questão de vizinhança gerou a participação de 9 sujeitos, além dos advogados, mais 9. Por quê? Porque era uma situação vivida numa vila, uma vilinha. Sim. Não importa o caso, mas o que mais me chamou a atenção, inclusive aos meus funcionários, é que, ao início, eu sempre converso com eles, eu converso com todos, converso como estou conversando aqui com os senhores, numa conversa habitual, deixando de lado termos jurídicos, deixando de lado quem ganhou ou quem perdeu em primeiro grau. Nós vamos tentar chegar a um ajuste em que as partes vão escolher qual a saída. As partes vão decidir. As partes vão decidir. E é muito interessante quando a gente pergunta para a parte, o senhor está disposto a fazer um acordo? Primeira pergunta. E aí quando a parte começa, fala, não, responda sim ou não. Essa questão eu quero que me responda objetivamente. E aí a parte responde sim. E a outra da mesma forma. E na sequência a gente deixa ele falar. E deixa ele falar sem o advogado. E o advogado, sempre que a gente dá um alô para o advogado entende. O advogado se sente prestigiado. Por quê? Porque eu ponho a mão no advogado e digo, depois o senhor vai conversar comigo. Depois o senhor vai conversar e se precisar. E nisso as partes vão desabafando. E as partes vão colocando os seus problemas mais delicados e às vezes até fora do processo, mas que realmente é onde eles chegam à solução. E quantas vezes, veja, isso, aliás, quantas vezes, não, todas as vezes, o acordo é formulado, os advogados ditam, leiam, acertam, vê direitinho como ficou, e aí eu agradeço publicamente ali aos advogados. Eles se sentem prestigiados, não. Quando eles agradecem, eu já ouvi, e isso me emocionou muito, a seguinte frase. Eu não imaginava, doutora, que o judiciário era isso. E eu falo, o judiciário é isso. Ou então, a parte sair, como saiu outro dia, um senhor de quase 80 anos, e me disse, posso lhe fazer um pedido? Eu falei, pode. Posso dar um beijo em Vossa Excelência? Olha que delícia. Além do que o senhor é danadinho, entendeu? Pode. Aí o outro, mas então eu também. Eu falei, não tem problema. Então é um ambiente que, de repente, fica um ambiente familiar. E isso não tira, antes de mais nada, não quebra o protocolo, não quebra a autoridade, não quebra absolutamente nada. E, aliás, uma das coisas que eu aprendi nessa mediação, quando a gente se dispõe a fazer esse trabalho, naquele momento, não é que a gente abandone a toga, absolutamente. A toga, todos os momentos, ela pesa sobre o meu ombro. Mas é nesse momento que ela deve pesar mais. Eu tenho que usar realmente o preto, porque o preto não é para emitir luz. A luz é dos outros, não é minha. Claro. Então, eles têm que se sentir realmente, eles se sentem e se sentem mesmo prestigiados. Eu acho que aí que está o segredo. Chega o momento da conciliação, desembargadora Lídia, que as partes é que são as mais importantes. Nesse momento, como você mesmo disse, exato, nesse momento onde há o diálogo entre a mediadora, o magistrado, o desembargador, no caso da desembargadora, ela sai
da autoridade que ela ostenta e ela passa a ser uma mediadora. Exatamente. Uma mediadora exatamente. em busca do quê? Em busca de um resultado positivo para ambas as partes. Exato. E é tão tranquilo, é lógico, veja bem, é claro que se houver alguma situação que vai saindo fora do controle, a coisa é parar. Mas a partir do momento, eu já percebi, a partir do momento que a pessoa responde o sim, ela se sente comprometida, ela assume um compromisso e aquele compromisso ela passa realmente a respeitar. Então, diante dessa sua experiência louvável, não é? Você pode nos dar uma noção de como as partes, não é, se sentem ao terminar esta audiência? Não, esse caso foi um caso típico, conta, né? então. Esse caso foi um caso típico, porque um começou a falar, depois o outro falou, e eu fui deixando. E até usava termos assim, não, calma, dona fulana, vai chegar na senhora. Calma, dona ciclana. Claro, porque imagina, umas 4, 5 mulheres, com mais uns 3 homens lá dentro da sala. Quer dizer, eu peguei cadeiras nos gabinetes dos meus colegas. O pessoal achou que eu estava dando uma palestra lá dentro, mas não era. E terminou... já durante o desenrolar, o desenvolvimento, eu já ouvia frases assim, mas o senhor vai poder voltar a tomar café na minha casa, viu, seu fulano? Que delícia. Eu faço questão que o senhor... Olha, pelo amor de Deus, eu sempre quis bem. Quer dizer, de repente, as pessoas saíram se abraçando. Eu falei, gente, realmente, Foi um momento, assim, de todos que eu assisti, assim, de todos que eu participei, não só assisti, e promovi, falo com muito orgulho, eu nunca tinha visto. E foi tranquilo, e até hoje, porque eu estaria preventa. Não veio uma execução. Então, é o restabelecimento... Não veio uma execução. É o restabelecimento da paz. Claro. Entre as pessoas. Uma questão né? de vizinhança? Claro. Uma questão de vizinhança, quer dizer, uma decisão no papel, a briga continua. Então quer dizer que aquela senhora disse, você pode continuar a tomar café na minha casa. E, olha, e aquele bolinho tá sempre lá de tarde. Eu achei vendo? ótimo. Olha Eu falei, aí. pronto, aí tá todo mundo, a outra era prima. Eu falei, não, quer dizer que vocês estão resolvendo até problema de família aqui Claro, dentro. Mas claro. aí, de repente, fica... Agora, fica todo mundo amigo, mas eu sei, respeito, tenho colegas que não compactuam dessa modalidade, Claro, entendem que nós estamos aqui para julgar e, por exemplo, eu não consegui até ainda, porque também é pouco tempo, sabe que eu estou na Câmara Empresarial, ainda de promover uma conciliação na empresarial. Mas já obtive... que é em sede ainda de agravo de instrumento, que é um recurso no meio do processo, de advogados dizendo, doutora Lígia, não dá para promover uma conciliação. Eu falo, o senhor é que tem que promover uma conciliação lá no seu escritório. Então, eu estimulo para que isso aconteça, porque ainda no curso do processo posso interferir. Não chegou o momento. Mas se eles... Por vontade deles, eu já fazia a convocação e já resolvi. Falei, não, senão eu vou ter o CNJ em cima de mim. Não quero, não. Deixa os senhores... claro. Mas eu chego a chamar a atenção do advogado, dos advogados. Os senhores têm condição de fazer um acordo. Os senhores são brilhantes advogados. Os senhores têm condição de sentar e resolver essa pendência o mais rápido possível. É porque, às vezes, o advogado ele se preocupa, e com justa razão, entendo eu, com os seus honorários. Mas isso é algo que eu já fiz uma palestra na OAB. Os advogados têm que começar a aprender, quer dizer, ainda mais em questões de valores altos, como às vezes nas questões empresariais acontece. Existe o contrato de honorários. Então, aprender a colocar a cláusula que o benefício econômico, ele tem a participação, não importa qual o meio que o faça... E qual o tempo, né? Exatamente. Em qualquer tempo. Pelo contrário. Então, é por isso que eu digo e repito, isso é uma cultura. E a gente ouve, inclusive, dos advogados, eu meio advoguei e sei disso, muitas vezes, apenas o advogado, por ele conversar com o outro advogado, se a parte, o seu cliente fica sabendo, acha que está tendo conluio. Não e pode. não é isso. Não é isso. Mas por quê? Porque essa é a nossa cultura. É a nossa cultura. É a nossa cultura. Se ele é meu advogado, ele é só meu. Ele não pode conversar com o outro. Não é isso. Mas então, não é isso. Nesses encontros de tentativa de conciliação ou a própria conciliação, eu falo sobre isso. Eu chego a falar,
Tá vendo? Mas os senhores poderiam ter feito isso antes, se os seus clientes... Então, eu também tento passar, como diz um amigo meu, você não perde a chance de dar uma aulinha ali. Eu falo, mas tudo bem, mas para que eles saiam dali, porque é sempre uma semente que pode ser semeada e... Semeada e ser colhido exatamente, fruto, lá na frente, não importa, entendeu? Não, não claro, faço questão, eu quero mais que essa ideia seja propagada, propagada. Você está vendo, telespectador, o que a experiência da desembargadora Lígia do setor, nessa parte de conciliação, ela faz... Porque era uma pessoa interessada, ela busca a cidadania no sentido, inclusive, de levar a paz à família brasileira. Porque nós vivemos nesse impasse. Conciliação pensa-se somente em pecúnia, em dinheiro, não é? E quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. E não é por aí. Da maneira como ela nos contou, é para nós aprendermos, não é? E cultivar esse tipo de, vamos colocar até de ideologia, porque é uma ideologia, é uma cultura. Então, este é o objetivo. E o Tribunal de Justiça, não é, está demonstrando hoje para você, entrando em sua residência e colocando a paz. Esse é o nosso objetivo. O Tribunal de Justiça visa exatamente isso. Por isso que eu trouxe a desembargadora Lígia, porque a conheço há muito tempo e sei dos propósitos dela. São propósitos com esta sinalização, a paz. Não é, desembargadora? Verdade. Às vezes me chamam de beligerante, mas que eu sou pela paz. Aqueles que brincam comigo, claro, que eu sou... talvez até pelo meu jeito, pela minha forma. Às vezes tem colegas que falam assim, não fala, você está brigando. Eu falo, eu não estou brigando, é o meu jeito de falar. É o seu jeito, claro. Aí abraço a ideia, Mas é meritório, porque eu acho que é por aí mesmo que nós vamos tentar diminuir um pouco. E cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, né, doutor Laurélio? A gente chega... Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Lígia, da seguinte maneira. Você acredita que os desembargadores e os juízes de primeiro grau estão integrados na realização dos trabalhos que objetivam a melhoria das condições estruturais de todo o judiciário paulista? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Seria uma... até porque eu falo com as minhas referências, me permitam. E estamos. Hoje, eu acredito, nosso tribunal é o maior tribunal do país, é o maior tribunal, eu acho que não vou errar, é o maior tribunal do mundo, né? Eu costumo dizer, outro dia eu conversava com o presidente da seção de Direito Privado, e eu dizia para ele o seguinte, nós somos a maior seção de direito privado do país. E nós sofremos com algumas situações. A exemplo, e me permita, nós desembargadores, com essa, por exemplo, paralisação das poupanças, dos processos de poupança. Nós estamos armazenados nos nossos gabinetes, com um acervo que nós não podemos, aviso o povo, nós não podemos julgar. E tem mais 68 mil feitos lá armazenados. Então, nós estamos preocupados, claro. Nós estamos preocupados. Agora, no geral, o que há de comissões, o que há de gente integrando para fazer algo, melhorar, dando ideia e procurando... Inclusive, no seu próprio gabinete, quer dizer, é só olhar a produção do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quer dizer, realmente, e na melhoria, que eu quero, que significa o seguinte, concursos, e aqui eu referendo a Escola Paulista da Magistratura, aperfeiçoamento, a corregedoria, e eu tenho que render também minhas homenagens ao Naline, porque tem... feito um trabalho delegando, e aí ele delega tanto para desembargadores oriundos do 5º, como desembargadores de carreira,
para trabalhar em fazer correições e acompanhar em comarcas do interior e outras comarcas, para verificar, não no sentido de levantar só dificuldades ou penalização, não, mas para se aproximar e saber o que está acontecendo. Você precisa encontrar a solução. E aproximar o tribunal mesmo, o tribunal, claro, daqueles pontos. Então, eu acho que, em que pese, e isso há num universo como o nosso, né? Ali eu digo, é como São Paulo, né? Claro. Nós temos os microcosmos. É claro que existem problemas, é claro que existem dificuldades, mas, de uma maneira geral, todos estão muito preocupados e procuram, dentro do seu pequeno universo, fazer o melhor. Fazer o melhor, decidir rápido e com segurança. Eu já estou no fim do programa, estou no final do programa. Mas eu quero, então, lhe fazer a seguinte pergunta. O ambiente no Tribunal de Justiça, então, ele é de perfeita união. Quando a gente fala perfeita, eu acho que a gente fica... O que é o perfeito? Perfeita, né? Por minha conta. Perfeita. Olha, eu acho o seguinte, as adversidades, elas são saudáveis. Ótimo. Eu diria isso. No geral, a gente tem que lidar com elas e aprender a lidar com elas, não é? Então, eu quero crer que, em que pese algum desencontro, no final, no momento em que a magistratura precisa estar unida, ela fica. Bem, desembargadora Lígia, eu quero dizer a você, com toda a minha sinceridade e com todo o amor que eu tenho ao judiciário e a preocupação, inclusive, que outras entidades não tenham a mesma produtividade do Direito e Justiça em Foco em levar ao telespectador essa harmonia. As minhas considerações finais, eu acho que eu aproveito esse gancho da harmonia, né? Esse gancho da harmonia é muito bom, porque sem ela nós não chegaremos a lugar nenhum. Em especial porque o nosso poder, que é o poder que nos foi delegado de julgar, de dar solução, de definir, né, para o jurisdicionado, para a sociedade, se entre nós não existe uma harmonia, fica muito difícil falar para o outro o que deve ser feito. Então, eu acho que cada um de nós temos que ter muito cuidado. Eu não gosto de usar essa expressão, mas eu sou obrigada a usá-la. Eu, enquanto magistrada, não é? Eu tenho que pensar com muito cuidado naquilo que eu digo para o outro. Porque a Lígia mãe, a Lígia esposa, a Lígia avó. Que bonitinho. A Lígia avó, a Lígia irmã, a Lígia amiga. Agora, ou desde 14 de abril de 2005, é a desembargadora Lígia. E toda vez que eu falo, eu tenho um peso. Claro. Não é mais simplesmente uma opinião isolada, né? Tanto é que nós, magistrados, somos apolíticos. Óbvio. Nós não podemos tomar um partido ostensivamente. Então, nessa linha, eu quero deixar bem cravado que essa harmonia que foi dita aqui, nós temos que cultivar, sim, seja a qualquer preço entre nós, para que nós possamos passar essa tranquilidade
para o jurisdicionado e que vai emergir das nossas decisões. Muito bem. Muito obrigada. Lígia, eu queria agradecer muito você ter vindo aqui nos estúdios. Não é? Você tem muitos afazeres, você é uma desembargadora ocupadíssima, nós sabemos disso. Não é? Você é cônscia das suas obrigações, dos seus deveres, e faz muito bem. Temos consciência disso. Então, eu quero agradecer muito você e eu já esperava essas suas respostas, não é? E também essa empatia junto aos telespectadores, porque tenho certeza absoluta que o nosso programa hoje passou, porque o importante é passar para a quarta parede. Aquela é a quarta parede. São as câmeras. Então, nós temos que ultrapassar a quarta parede e chegar na casa dos jurisdicionados com alegria e também com a informação precisa. E você fez isso. Fiz porque Não. isso é um trabalho seu. Não. Pode ter certeza Não. disso. Maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, Ellen. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, viu? Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire